Bom, pessoal, vamos começar a fazer umas planilhas de carga, tá? Isso aqui, eu que inventei esse modelo, porque eu já trabalhei com outras planilhas já, só que era para projetos maiores, né? Onde a gente tem vários circuitos, a gente tem a limitação de um quadro que joga para um segundo quadro. Mas nesse caso, para uma residência menor, eu achei melhor separar por cômodo os circuitos. Então, vou fazer uma série de alguns vídeos, tentar ser mais curto, né? Tentar fazer com que eles sejam mais curtos, até que a gente consiga montar a nossa planilha toda juntos. Em vez de passar a planilha pronta, gente, vou construir ela que se vocês precisarem fazer modificações, por mais que vocês não sejam, nem eu sou, tá? Especialistas em Excel, a gente construindo juntos fica mais fácil de fazer qualquer alteração de lógica depois. Então vamos lá. Aqui eu só coloquei texto, isso aqui é para organização da planilha, tá? A gente vai fazer a formulação ainda. Vocês vão ter que fazer isso aí antes da gente começar a fazer as formulações. Depois a gente mexe com a formatação. Então, vou pegar o primeiro exemplo, que é o exemplo da cozinha. Então, a gente viu, eu até anotei aqui, coloquei inserir como comentário, a gente viu lá na NBS 5410, no item 9.5.2, como é que a gente coloca a estimativa de potência mínima para tomada de uso geral e iluminação no cômodo. Então, a gente vai fazer aqui agora para tomada de uso geral. Como é que era? A gente calcula a área, calcula o perímetro e divide por 3,5 no caso do perímetro, e baseado no número a gente vai definir o número mínimo de tomadas. E depois a gente pega e faz calcula a potência mínima, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora, a primeira parte, vai ser fazer uma formulazinha para calcular a área e perímetro automático, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar esses campos aqui, ó esses campos. Esses campos aqui a gente vai preencher manualmente, tá? O lado 1 e o lado 2 são as dimensões da cozinha. Então, imagine, eu tenho uma cozinha que tem 4 metros por 3 metros. É uma cozinha grande isso aqui, hein? Então, minha cozinha tem 4 por 3 metros. Eu quero saber qual que é a área dessa cozinha. Para eu calcular a área dessa cozinha aqui no Excel, eu tenho que colocar igual. Vou selecionar as duas células. Eu vou... a área lado vezes lado, né? Então, vou colocar a célula que tem esse lado, 4, que é a célula D4, né? Selecionando D4, vezes essa outra célula aqui, onde está esse 3. Vamos ver, dá um Enter. Ó, fez. Área é igual à célula D4 vezes a célula E4, que é D4 vezes E4. E no caso, eu coloquei os valores de 4 e 3 metros aqui. Então, ela deu que a cozinha tem 12 metros quadrados. Ó, se eu mudar aqui para 4, ó, a área vai mudar automático, certo? Porque eu vinculei as células e não o valor. Então, eu posso alterar aqui que a área vai sempre mudar automático. Então, eu coloquei que é esse vezes esse. Ótimo. Agora, o perímetro, imaginem aqui, ó, onde que eu estou marcando. O perímetro é todo o contorno. Imagina só que a minha cozinha ela tenha 4 metros aqui e 3 metros aqui. Para eu calcular o perímetro da minha cozinha, eu tenho que somar esse lado com esse, com esse e com esse. Vocês concordam comigo que o perímetro, eu tenho esse lado aqui duas vezes? Eu tenho ele uma vez em cima e uma vez embaixo. Esse outro lado aqui, eu também tenho esse lado uma vez aqui e esse lado outra vez aqui. Então, cada lado eu tenho ele duas vezes. Então, para eu calcular o perímetro, eu tenho que colocar igual. Eu tenho esse lado vezes 2, porque ele aparece duas vezes, mais esse lado aqui, ó, o outro lado, que no caso é de 3 metros, também duas vezes, ou seja, vezes 2. Então, o meu perímetro dessa mesma cozinha é 14 metros. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Se eu mudei para 5, a minha área e o meu perímetro já estão sendo
calculados automaticamente. Beleza? Agora, então, vamos manter a nossa cozinha com 4 metros por 3 metros, tá? Vou repetir, depois a gente formata isso aqui para ficar mais fácil de enxergar as coisas. E agora, lá no item, eu sempre esqueço o número do item, lá no item 9.5.2 da NBR 5410, fala que eu tenho que colocar uma tomada de uso geral, uma TUG, a cada 3,5 metros ou fração. Então, o que eu vou fazer, gente? Ou fração de perímetro. O que eu tenho que fazer então, gente? Eu tenho que pegar o meu perímetro, coloquei igual, toda vez que eu vou colocar alguma fórmula, eu coloco um igual. Peguei o meu perímetro, que é 14, selecionei a célula que está meu perímetro, e dividi por 3,5. Deu um número 4, redondinho. Só que eu não quero o número 4 redondo, então vou mudar aqui para 5. Vamos ver. Ó, então deu... Vamos trabalhar então com a cozinha com 5 metros por 3 metros. Eu tive um perímetro aqui de 4. Ó, eu peguei o meu perímetro dividido por 3,5, deu um fator aqui que é 4,57. O que quer dizer isso, gente? Lá conforme o item 9.5.2 da 5410, fala o seguinte, olha, você tem que colocar 4 tomadas, que é o 4 aqui, ó, do número inteiro. 4 tomadas, mais uma tomada para essa fração que deu aqui, ó, 0,57, 14, não sei o que, não sei o que. Ou seja, no final das contas, eu preciso de 5 tomadas. Ficar fazendo isso toda hora, gente, essa análise toda hora é meio chato e a gente pode ficar errando, porque imagina, se eu vou trabalhar com sala e com quarto, em vez de ser 3,5 metros, é 5 metros, aí vai ficando mais chato de trabalhar. Então a gente vai colocar o Excel para poder fazer isso tudo automático para a gente. Então aqui, gente, eu vou fazer uma fórmula. Não se assustem, porque nem eu sou especialista em Excel, tá? A gente tem que pesquisar para saber como é que faz isso. Tem muita coisa no YouTube, você pergunta até a algum amigo. O importante é você saber qual que é o seu problema para poder trazer isso para o Excel, para poder solucionar de forma automática. Mas, enfim, o que a gente quer fazer, gente? Olha, a quantidade de TUGs, se der valor decimal, tem que somar 1 esse número inteiro. Ó, o número inteiro é 4. Beleza? Então, eu tenho 4 tomadas aqui. Mas como deu número decimal, eu tenho que somar 1. Se fosse o número inteiro 4, aí eu não teria que somar 1. Aí seriam apenas 4 tomadas. Se fosse 4,00, por exemplo, eu deixaria apenas 4 tomadas de uso geral. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma lógica aqui com o Excel. E essa lógica eu vou utilizar a função se. O que eu quero falar para o Excel assim? Excel, se eu tiver número quebrado aqui, se eu tiver número decimal, soma mais 1 nessa célula. Pega a célula, que é essa aqui, pega esse número inteiro, 4, e soma mais 1. Se não, coloque apenas o número inteiro. Por que se não? Porque se não tiver decimal, o meu número inteiro, que é 4, já é exatamente o mesmo valor que eu quero. Eu não vou somar. Não sei se o que eu fui falar deixou mais confuso, né? Tomara que não. Vamos lá, gente. Vocês não vão entender tudo direitinho aqui agora, não. Tomara que entendam, né? Mas se não entenderem, não se assustem, que também isso aqui como eu disse, vocês vão ter que ir se habituando com o Excel, porque Excel é vida, tá? Vocês vão sair e começar a trabalhar em empresa, pode trabalhar em qualquer lugar no mundo que vocês vão precisar saber usar o Excel. Então, vamos lá. Eu vou falar para o Excel aqui. Excel, se esse número aqui, ó, dessa célula H4, se eu tiver número decimal aí, é para somar mais 1. Como é que eu vou falar para o Excel? Eu vou pedir o Excel para verificar se tem número decimal.
Eu selecionei, olha só, se essa célula H4, ela deu 4,57. Então, o número, quando eu selecionei H4, eu estou selecionando o número 4,57. O que eu vou fazer? Se H4, que é 4,57, menos o arredondamento, a hora que eu começo a digitar, o Excel já me dá a sugestão de função aqui já. O arredondamento da mesma célula, que é H4, quando eu seleciono a função arredondamento, eu tenho que selecionar o número, que no caso foi a célula que eu acionei, e o número de dígitos que eu quero arredondar. Arredondei aqui, ó. Vou colocar para 0. O que eu fiz aqui até agora? Excel. Olha, Excel, se eu pegar essa célula, H4, que é 4,57, menos o arredondamento dessa célula para o número, eu quero 0 casas decimais, olha, 4,57 arredondado aqui, ó, para 0 casas decimais é 5. Então, olha, se menos 4,57 menos arredondamento, que no caso é 5, for diferente, essas duas setinhas aqui é diferente, né? É menor e maior, isso aqui por Excel é a mesma coisa diferente. Se isso aqui for diferente de 0, quanto é que deu, gente? Olha, 4,57 menos o arredondamento de 4,57 sem casas decimais dá 5, né? 4,57 menos 5, isso aqui é diferente de 0. Vai dar menos algum número aí, 0,4 alguma coisa. Mas enfim, isso aqui é diferente de 0. Se o número aqui fosse inteiro, imagine que isso aqui seja 4 inteiro, não é 4,57 mais. Isso aqui seria se 4 menos o arredondamento de 4 é 4. Então, isso aqui seria um número igual a 0. Beleza? Então, olha, se esse número, 4,57, menos o arredondamento, for diferente de 0, ou seja, isso aqui eu só fiz a verificação se tem número decimal. Eu quero que ele faça uma coisa. Eu quero que ele pegue esse número, esse mesmo número, e some 1. A gente vai ver que vai precisar fazer uma modificação aqui. E some 1. Então eu falei para o Excel, Excel, pega esse número, menos o arredondamento dele, sem casa decimal. Se o valor dá diferente de 0, quer dizer que eu tenho número decimal aqui. Se isso acontecer, pega esse mesmo número e soma 1. Na função se, então eu mandei ele pegar esse número e somar 1, se isso aqui for verdade. Na função se, eu fiz então, né? Falei para ele fazer isso, se isso aqui for verdade, para ele somar h mais 1. Eu coloco um ponto vírgula, aparece aqui embaixo, ó, se falso. Quer dizer, se não, mantenha o número H4. Vamos ver o que ele fez aqui, olha. Ele pegou exatamente esse número, 4,57, e somou 1 nele. Por quê? Nessa primeira parte aqui, ele verificou se tinha número decimal, porque deu número diferente de 0 aqui. Já expliquei algumas vezes aí para trás, né? Como é que é essa lógica. Então, olha, se esse número aqui for diferente de 0, pega H4, que é essa mesma célula, e some 1. No caso, aconteceu essa primeira hipótese, então ele somou 1. Agora, se isso não for verdade, essa célula aqui vai ser exatamente igual à célula H4. Vamos ver qual que seria esse caso. Se não for verdade, gente, isso aconteceria se esse número fosse inteiro. Eu vou colocar o número 4 aqui forçado. Colocando o número 4 aqui forçado, ó, e não somou 1. Ó, se não, essa célula aqui é exatamente igual à célula H4. Entenderam?
Tomara que sim. Não sei o que eu pergunto, vocês não podem me responder, né? Então, olha, fiz uma simulação aqui, deu o número 4, né? Então, quando aqui deu o número 4, eu não somei 1 nessa célula de cá, não, tá? Agora, eu tenho um probleminha, outro probleminha para poder resolver. A quantidade de tomadas que eu preciso não é 5. Eu tenho que somar 1 apenas ao número inteiro, que é 4. Aqui ele está somando 1 ao número todo. Porque aqui na minha fórmula, eu selecionei a célula H4 aqui, ó, e somei 1. Mas não é isso. Aí por isso que deu 5,57. Mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero somar apenas esse número inteiro. O que eu vou fazer então? Eu vou arredondar esse número para baixo. Sempre vou arredondar para baixo. Vamos supor que deu 4,9. Eu arredondo para baixo, porque aí eu vou pegar sempre o número inteiro que está aqui na frente, que é 4. Para depois somar 1. Aqui, ó, eu selecionei a célula toda e somei 1. Então, o que eu vou fazer? Vou arredondar essa célula para baixo para depois somar 1. Como é que eu vou arredondar? Eu vou começar a digitar no Excel aqui, ó, ARR, aí vai aparecer várias opções. Uma aqui, ó, arredondar para baixo. Vou selecionar ela. E aqui já aparece para mim, olha, Ismael, você tem que selecionar o número, depois o número de dígitos e fecha parênteses. Então, o número já está selecionado, que é H4. Vou colocar ponto e vírgula, igual mandou aqui, e o número de dígitos que eu quero selecionar. Eu vou colocar 0 casas decimais. Fechei parênteses. Então, o que eu fiz? Aquele H4 que tinha, eu arredondei o H4 para baixo e deixei ele com 0 casas decimais, né? Para depois somar 1. Antes eu estava somando H4 mais 1 direto. Agora arredondei para baixo, porque eu pego só o número primeiro, o número inteiro e somo 1. Vamos ver como é que ficou? 5. Então, olha, o que eu fiz? Se o número aqui deu 4,57, o meu Excel já joga 5 automaticamente para cá. Se o meu número der 4, ele vai ser, opa, se for 4, é esse aqui, ó. Se não tiver número decimal, eu simplesmente pego esse número e jogo aqui, que é o 4. Gente, isso aqui é um pouquinho complicado mesmo, tá? E eu não sou professor de Excel, né? Eu tô dando aula de elétrica para vocês. Então, um professor de elétrica ensinar um pouquinho de Excel fica um pouquinho complicado, porque eu nem preparo tanto a minha aula para isso. Eu só quis fazer a planilha, meio que explicando o raciocínio para vocês. Espero que a maioria tenha entendido. Para vocês terem uma noção de como é que é essa lógica de seleção automática. Vou parar esse vídeo aqui para a gente continuar as próximas etapas.